Os smartphones avançaram muito nos últimos anos, se tornando um centro multimídia capaz de realizar funções tão bem quanto equipamentos específicos, tal como processar jogos, assistir realidade virtual e, é claro, tirar fotos. A verdade é que apesar dos pequenos sensores, a capacidade fotográfica dos smartphones está chegando perto das câmeras de alta qualidade, e mesmo os modelos intermediários já entregam uma experiência bastante satisfatória. Mas entre os top de linha, qual que é o melhor? E como que a gente vai comparar e trazer dados realmente relevantes sobre fotos e vídeos? Não é só questão de megapixel. Bem, a DxOMark é uma empresa que promete analisar a fundo e trazer um padrão de comparação para mensurar a qualidade de câmeras e de lentes, e ela recentemente passou a analisar câmeras de celular também, indo a fundo nas configurações, comparações e especificações de cada um dos principais smartphones que estão no mercado. Como eu sei que vocês são doidos por câmera que nem eu, nós vamos entrar em cada um dos principais modelos que estão presentes aqui no Brasil, seguindo a ordem da DxOMark e, é claro, comentando a fundo sobre tudo que eles encontraram nos testes. Com 89 pontos, o Google Pixel, lançado em outubro de 2016 e primeiro celular feito exclusivamente pelo Google, tem a primeira posição do ranking da DxOMark. Segundo a análise, mesmo com 12.3 megapixels de câmera traseira, o equipamento consegue ter bons níveis de detalhamento e pouco ruído em diferentes condições de luz. Além disso, as cores são bastante naturais e com bons balanços de branco, até mesmo quando usado em conjunto com o flash. O autofoco, proveniente de uma combinação de detecção a laser e detecção em fases, um método que identifica qual local deve receber o foco pelos raios de luz que passam através das lentes, é bastante preciso e consegue focar melhor em condições de baixa luminosidade. Felizmente, esse tipo de tecnologia também está presente nos outros modelos de ponta que vamos falar por aqui. Outro ponto alto desse modelo, do Google Pixel, é a funcionalidade HDR+, que já vinha sendo construída desde a linha Nexus. Basicamente, ela combina diversas imagens RAW tiradas de forma seguida quase em tempo real para criar um JPEG único, com menor ruído e maior faixa dinâmica, que resumidamente é a capacidade da câmera de captar diferentes níveis de luz e sombra em uma única foto. Câmeras que não têm faixa dinâmica, por exemplo, pegam só um tipo de iluminação, então se você vai focar o céu, o resto fica escuro, como vocês estão vendo aqui. Ao utilizar a função HDR+, o Pixel consegue realizar fotos como essa à esquerda, onde é possível ver o céu bem iluminado ao mesmo tempo que a paisagem. Nessa outra foto aqui ocorre o mesmo, é possível ver bem o prédio e o céu com bons tons. O problema é que às vezes o celular não detecta corretamente que tem que usar a funcionalidade e acaba trazendo imagens com menor faixa dinâmica. Vai entender, né? Vale lembrar que o celular necessita processar as imagens, então o DxOMark tirou uma foto por segundo e o celular aguentou processar até 9 imagens seguidas. Se você tirar uma foto a cada 3 segundos com HDR+, o celular consegue manter o desempenho indefinidamente. Enfim, ótimo desempenho de processamento, uma funcionalidade que dá força para todos os modelos que vamos ver daqui para frente. Os vídeos também são outro ponto alto do Google Pixel. Como em todos os últimos lançamentos, já é possível fazer gravações com resolução 4K a 30 frames por segundo, ou 1080p a 120 frames, ou 240 frames a 720p, o que permite você fazer um bom slow motion. A estabilização, segundo o DxOMark, funciona muito bem e pode ser comparada com a do Samsung S7, que também possui uma ótima qualidade nesse quesito. A câmera frontal do Pixel também não decepciona, com uma resolução de 8 megapixels, uma abertura de 2.4 e, é claro, capacidade de funcionar em 1080p. Ela não é tão angulada quanto a do S7, mas ainda ganha do iPhone 7, que é bem fechadinha. Enfim, o Google Pixel foi uma ótima surpresa, já que impressionou com uma câmera boa em todos os quesitos. Apesar de contar com uma câmera traseira de apenas 12 megapixels, o Samsung S7 está na segunda posição do ranking de câmeras de smartphones, com 88 pontos. Podemos ver uma correlação entre os modelos de ponta e menores resoluções. Afinal, imagine que você tem dois sensores de câmera do mesmo tamanho. Se um deles tiver 12 megapixels e o outro 24 megapixels, o espaço para cada pixel no de 12 megapixels será maior, possibilitando melhores fotos em locais escuros, algo que todas as marcas estão procurando. Tudo bem, você perde um pouco de resolução, principalmente quando você dá zoom, mas espera, a gente tá no mundo rodeado de telas de no máximo 6 polegadas, então a verdade é que não faz tanta diferença assim. Eu acredito que continuará sendo uma tendência manter esse tipo de resolução. E sabendo disso, deixa eu comentar os outros pontos importantes que tornam a câmera do S7 a segunda mais bem avaliada. Para começar, temos a lente de 26mm com abertura de 1.7, que traz um bom nível de exposição, permitindo imagens mais claras e definidas do que modelos com aberturas menores e bem mais comuns. Mesmo em situações
situações onde existe um contraste muito grande, a câmera consegue se virar bem por causa da função HDR já embutida, algo que não se consegue contabilizar através dos megapixels, como eu já falei. Aliás, o S7 ganha do iPhone na questão de faixa dinâmica, e um exemplo é essa foto aqui, onde o S7 consegue claramente distinguir os raios do topo dessa escada. Por outro lado, o S7 processa as cores de uma forma um pouco menos realista do que o iPhone, então fica ali balanceado. Além disso, ter menos megapixels ajuda na redução de ruídos, principalmente nas fotos noturnas, então mais um ponto para essa câmera. O Samsung S7 performou melhor que o Pixel em cenas verdes, por exemplo, onde capturou melhor os detalhes, mas teve problemas em cenas com grande faixa dinâmica, onde cortou as partes mais claras da imagem, perdendo um pouco dessa informação. O equipamento consegue fazer vídeos em 4K a 30 frames por segundo e possui uma estabilização de vídeos extremamente eficaz, com nota de 91 pontos em alta luz e 88 em pouca luz, onde a câmera ainda manda muito bem, como vocês podem ver aqui no vídeo passando no fundo. Enfim, outra câmera extremamente eficaz, mas que perde um pouco ali na faixa dinâmica. Junto com o S7, nos 88 pontos, está o HTC 10, que não chegou aqui no Brasil, então eu nem vou comentar dele. Tem também o Xperia X Performance, modelo que veio com um preço acima do que deveria, mas vamos deixar isso de lado e falar da câmera dele. Com a maior resolução entre os principais modelos de câmeras recentes, o Xperia X Performance trabalha com 23 megapixels de resolução e uma lente grande angular de 24mm com abertura 2.0, o que dá imagens ligeiramente mais escuras do que as dos concorrentes que falamos até agora. A câmera funciona de forma incrível em momentos com bastante luz, e se você precisar de uma faixa dinâmica maior, o Auto HDR funciona bem, apesar de você ter que ficar ligado para ver se ele funcionou corretamente. Afinal, algumas vezes ele dá um pauzinho, como todos os outros. Ela possui um dos melhores autofocos analisados, ganhando 95 pontos no teste de câmera, mas deixa alguns artefatos aparecerem na tela, principalmente na função HDR, tal como um pequeno halo em volta dos objetos ou perda de nitidez no canto das imagens. Em fotos com pouca luz, o Xperia X esconde alguns segredinhos. O primeiro é a sua ISO, que vai até 2000 pontos, um pouco mais do que os concorrentes. Além disso, a velocidade do obturador vai até 1/16 de segundo. Essas duas configurações são reguladas automaticamente, com base no quanto você está se mexendo. Se o celular fica parado, por exemplo, ele geralmente ativa a configuração de obturador de 0.6 segundos com ISO 100. E se você pega ela na mão, o obturador fica de 1/16 por segundo com ISO 1000. O caso é que ao utilizar um maior ISO, você perde um pouco dos detalhes, mas isso é comum em qualquer um dos casos. Se você tiver com esse celular, preze por cenas paradas quando tiver com pouca luz, que ele vai regular tudo bonitinho. Esse modelo faz vídeos em 1080p até 60 frames por segundo, ficando ligeiramente atrás dos atuais modelos, que fazem o 4K, apesar de mandar muito bem na estabilização, no autofoco e na redução de ruído. Na mesma faixa de ponto do X Performance, com 88 pontos, está o Samsung S6, que prova que já vinha fazendo bonito, e o Sony Xperia XZ e o Z5, que aliás, são vendidos aqui no Brasil por um preço novamente um pouco salgado. Com 87 pontos e logo atrás do Sony Xperia X está o Moto Z Force, que não chegou aqui no Brasil. Ele conta com uma câmera de 21 megapixels, mais avançada do que a do Moto Z comum, e que fica mais abaixo na lista do XOMark, com 84 pontos. Com 86 pontos, no entanto, está o iPhone 7. Como não tinha análise do Plus, que provavelmente vai ganhar um ponto ou outro a mais, vamos deixá-lo aqui no quarto lugar, tá? Mas não fiquem tristes, a câmera do novo modelo recebeu algumas melhorias com relação à geração anterior. Lentes mais claras, melhor processamento de imagem, opções de flash e estabilização ótica. Com o mesmo sensor de 12 megapixels de 1/27 de polegada e lentes equivalentes a 1/28mm, o iPhone 7 conta com uma abertura de 1.8, o que o deixa ligeiramente mais claro que seu antecessor, de abertura 2.2. Além disso, foi adicionada estabilização ótica, presente apenas nos modelos Plus anteriormente. O processamento de imagem também foi melhorado, ficando perceptível o aumento de cores em relação ao modelo anterior. Além disso, o equipamento passou a utilizar o padrão de gama de cores DCI-P3. A câmera dos dois novos modelos também reduziu os ruídos em fotos e conseguiu definir melhor texturas, o que garantiu mais alguns pontos se comparado com o iPhone 6 e até mesmo com o Samsung S7 e o Pixel, que ficam ligeiramente mais chapados. Os únicos pontos de atenção, segundo a DxOMark, são a perda dos detalhes finos, alguns problemas com foco em todas as condições de luz e ruídos em locais com menor iluminação. Felizmente, o aparelho é bom em manter cores nesse nível de exposição. A segunda câmera do iPhone 7 Plus serve tanto para realizar um zoom óptico de 2 vezes, quanto para trabalhar junto com o processador do celular e criar cenas com fundos borrados, dando uma sensação de profundidade que apenas as
as câmeras DSLR e profissionais conseguem. Como vocês devem ter visto, é uma funcionalidade interessante, mas toma cuidado para não errar a mão, porque às vezes fica meio zoado. Uma atualização que colocou a Apple na frente para os usuários profissionais é a nova capacidade de exportar as imagens em formato RAW, onde você pode processar a foto posteriormente, editando cores e outras características. O equipamento consegue gravar em 4K a 30 frames por segundo e fazer slow motion de boa qualidade, além de ter uma ótima estabilização, comparada aos dos seus dois principais rivais. A câmera frontal de 7 megapixels tem uma abertura de 2.2 e conta com uma lente de ângulo semelhante a uma 32mm. Enfim, apesar de ficarem faltando alguns detalhes em fotos com o iPhone, ele, junto com o software do aparelho, tem realmente uma das melhores câmeras e parece estar usando bem as duas lentes, que outras marcas não fizeram ainda tão bem. Aliás, eu particularmente acredito que agora em 2017 as empresas trabalharão mais para usar as câmeras duplas e alcançar um campo de profundidade melhor, o único quesito que as deixam para trás das câmeras DSLR por enquanto. Outro smartphone que saiu muito bem nos testes de câmera e que chegou aqui no Brasil foi a LG G5, que apesar de ter vindo com um processador capado, não perdeu qualidade no que mais importa, fotos e vídeos, né? A câmera traseira de 16 megapixels possui uma boa faixa dinâmica e manda bem nas fotos claras, com poucos ruídos e boa definição. O equipamento, como todos os outros, possui um processamento próprio HDR, que não funciona às vezes, então é bom garantir, fica de olho na sua foto. Infelizmente, em alguns casos, a foto adquire um tom azulado, o que pode incomodar. Nas fotos noturnas, o LG G5 compensa um pouco mais que os concorrentes, quando existem focos de luz em cenas escuras, enquanto em casos com pouca iluminação, ele se sai pior, granulando bastante. A estabilização nos vídeos é boa, sendo melhor do que a do LG V20, que saiu há menos tempo e que treme mais. O foco durante o vídeo é rápido, mas menos suave do que o S7, por exemplo, o que atrapalha um pouco na hora de fazer os vídeos. Sua câmera frontal de 8 megapixels e abertura de 2.0 é uma grande angular que fica no meio do caminho entre a do iPhone, que não é tão angulada assim, e a do S7, que tem bastante ângulo. Enfim, é uma câmera legal por um preço ligeiramente menor do que o dos concorrentes, mas infelizmente o seu foco é mais duro e as cores não ficam tão legais com pouca luz. Então é isso, essas foram as principais câmeras de celular agora no comecinho de 2017. Se você ficou interessado em qualquer um deles, tem links na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais informações e vídeos para vocês. Eu estou particularmente ansioso para os lançamentos desse ano, principalmente o Samsung S8 e o Google Pixel 2. E vocês, qual câmera acham melhor e qual celular estão ansiosos para ser lançado agora em 2017? Deixa lá nos comentários ou segue lá no Instagram que também vou responder por lá. Se vocês gostaram do vídeo, curte, porque ajuda a gente a saber se tá indo no caminho certo. E se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e quem sabe nos domingos. Então é isso, e até o próximo.